Do meu lado eu tenho o prazer de receber Tiago Soares. Seja bem-vindo, Tiago. Boa noite, Roberto, tudo bem? Dá uma boa noite aqui a quem nos acompanha. É sempre um prazer estar aqui no seu programa para discutir temas da sociedade, discutir a nossa cidade e agradecido pelo convite. Olha, o prazer é todo nosso. E o Tiago, você é diretor do PT? Sou secretário estadual de combate ao racismo do PT aqui no estado de São Paulo. Nós ainda temos muito racismo dentro da política, não? Principalmente, Roberto, se a gente olhar que a gente é de um país, isso é o IBGE que fala, não sou eu não, tá? 56% da população se declara negra, entre os pretos e os pardos. Quando a gente vai olhar para o Congresso Nacional, nós somos minoria. Então a representação é totalmente desequilibrada, né? Ainda não nos vemos em grande quantidade nos espaços de poder. Inclusive o movimento negro tem feito uma campanha do qual eu apoio, né? Tá para mudar a ministra do STF, né? A Rosa Weber está para se aposentar. E tem um debate na sociedade, que eu acho que é um debate importante, para que o presidente Lula indique uma mulher negra para ocupar, né, a vaga do STF. Claro, eu defendo isso, nós temos companheiras, advogadas, juízas capacitadíssimas para ocupar essa função, mas a gente sabe que é uma decisão política, é uma decisão do presidente, cabe ao presidente, né, escolher o melhor caminho, mas eu tenho certeza, porque foi o Lula que colocou o primeiro negro no STF, foi o Lula que recentemente, né, indicou a doutora Edilene Lobo como juíza substituta do TSE, ele tem sensibilidade para a nossa pauta e nós, né, como sociedade civil, como ativista, como membros, né, que estamos no dia a dia lutando pela igualdade racial, nós estamos fazendo esse fator de pressão, né, para que a sociedade, não é só o presidente, a sociedade pare para pensar, porque a Suprema Corte do nosso país nunca teve, por exemplo, uma mulher negra ocupando aquele espaço. Aí eu inverto a coisa, como eu sempre digo na questão das mulheres. Na maioria dos eleitores são mulheres. E o número de representantes mulheres é menor, bem menor. Da mesma forma, você coloca aqui que a maioria do brasileiro e também dos eleitores são negros. Então a culpa também é da sociedade. Com certeza, com certeza. Porque parece que negro... Não, tecnicamente negro não vota em negro. Ou vota muito pouco. A sociedade não vota em negro. Quando a gente fala sociedade, nós estamos falando dos brancos, dos negros. A sociedade não vota em pessoas negras. Claro que também é assim, eu não gosto de ser o profeta do apocalipse, Roberto. Nas últimas 3 eleições, a gente tem visto uma movimentação por parte da sociedade onde a representatividade de negros, negras, mulheres, LGBTQIA+, pessoas com deficiência, seja ela autista, seja... Né, a pluralidade, a diversidade que é a nossa sociedade tem cada vez mais ocupado esse espaço. Está na velocidade que nós achamos adequado? Não, não está. Né? A gente acha que está muito aquém. Mas existe uma movimentação na sociedade do qual, né, eu tenho muita felicidade de fazer parte, de reivindicar, de dizer que aquele espaço também nos pertence, dizer que nós podemos, né, ser vereador, vereadora, ser deputado, deputada, a gente não tem nada diferente, o que tem são ideias, que é o que nos move, né? Então existe uma movimentação na sociedade, mas ainda é muito lenta perto das nossas necessidades, né? Porque ainda quando você vai pegar qualquer índice, seja no índice de analfabetismo, seja no índice econômico, você tem uma pirâmide. E nessa pirâmide da desigualdade, você sempre vai encontrar negras e negros nessa pirâmide. A sociedade brasileira já se reconhece como sendo negra? Se a gente diz que 56% pro IBGE se autodeclara, podemos que dizer sim.
mais ainda Você não a acha gente que vai... às vezes eu tenho a impressão que o brasileiro é muito mais do que 56% Claro, de negro e branco, de negro e pardo. Eu falo pardo porque eu costumo dizer que existem muitos tons de preto. Isso. Né? Nós somos aí cabe a gente dizer que nós somos de uma sociedade miscigenada, né? Aqui nós não temos uma pureza de uma raça 100% só. preto, nós não temos. O problema é que ao longo da nossa história, Roberto, isso serviu para escamotear as desigualdades que existem na nossa sociedade. O mito da democracia racial, de que aqui acabou a escravidão, agora é novo estado, estado novo, tudo é bonito, não tem mais racismo, não tem nada, aqui todo mundo se dá bem. E não é bem assim. E é por isso que hoje, né, o atual ministro dos Direitos Humanos, mas antes de ser ministro, o professor Silvio Almeida, fala de uma palavrinha que é uma palavrinha-chave. O racismo no Brasil, ele é estrutural, entendeu? Ele é estrutural, ele permeia toda a sociedade, os brancos, os negros, é um sistema que retroalimenta das desigualdades. Então, quando a gente debate, por exemplo, o papel, né, de ter uma mulher negra no Supremo Tribunal Federal, nós estamos falando disso, do racismo estrutural, né? Mas aí é só um exemplo. Quando eu falo do Congresso Nacional, olhar que a nossa Câmara Municipal de Vereadores, vereadoras, a representatividade ainda é muito aquém perto do que é a nossa população. Você acha que uma cidade como Guarulhos, nós vamos dizer que nós só temos 56% de negros e negras? É muito mais do que isso e nós sabemos, né? Claro, a pessoa quando vai votar, ela não só pensa na questão racial. Ela pensa o buraco da rua, ela pensa a falta do médico, do postinho, é um conjunto de fatores que leva a pessoa a votar. Mas ter esse componente do combate ao racismo no voto é importantíssimo. Né? Importantíssimo. E aí ter a representatividade é importantíssimo. Faz muita diferença você ter uma pluralidade nos espaços de poder. E um sinal de evolução, ou pelo menos de mudança, viu, meu amigo Gileno Gomes? É a questão do feriado de 20 de novembro, não é verdade? Nossa, você não sabe a felicidade que nós estamos. Você sabe que aqui em Guarulhos, quando nós aprovamos, foi uma lei do vereador Auriel, inclusive, né, pegou uma reivindicação do movimento negro no período, transformou em lei, e foi um debate legal, porque até na época o prefeito Eloy Pietá, por pressão do setor comercial, do setor industrial, tinha dúvida, né, como se comportar, poxa, feriado. Mas nós da sociedade civil... Relembre para nós essa história, por favor. Vai criar polêmica lá em casa. Mas não é polêmica, é verdade. Não é que o prefeito Eloy era favorável. Mas do início o pessoal não vai lembrar. Mas tinha uma pressão. Da associação comercial. Calma, olha o seguinte. Não contra o feriado. Não, mas primeiro foi aprovado a lei pelo Auriel Brito, certo? Certo. Declarando o dia 20 de novembro como feriado, perfeito? Isso, correto, foi aprovado. Correto. Aí o prefeito Eloy... Vetou. Aí a Câmara derrubou. Derrubou o voto. Derrubou. Aí depois entraram na Justiça, mas a Justiça deu causa ganha. Mas aí até hoje se arrasta esse debate. Então, assim, aqui em Guarulhos, a cidade de São Paulo, inclusive, foi uma lei da vereadora Claudete Alves, também foi uma polêmica, conseguiu aprovar, mas teve polêmica. E agora, 20 anos depois, praticamente, né, a lei do deputado Teonírio Barba, do PT, foi aprovada na LESP e o governador sancionou. Surpreendeu. Vou confessar, surpreendeu, porque nós sabemos as posições que existe, a pressão do setor econômico, comercial, mas ele sancionou e é uma grande conquista, porque eu falo, Roberto, dia 20 de novembro não é só um simples feriado, é um dia de reflexão. Imagina lá na Alemanha, né, quando em Israel tem um dia que lembra o Holocausto, o dia que diz, nunca mais nós queremos voltar a essa situação. O dia 20 de novembro, para nós, representa isso. É um dia para a gente dizer,
Basta de racismo, basta de tortura, basta de sequestro de uma população de um continente para o outro, ou de um país para o outro. Então, um dia muito simbólico, não é um dia só de descanso, não é isso. Nós queremos um dia de refletir o nosso papel nessa sociedade. Então, eu estou muito feliz, contente, eu acho que é um primeiro passo, não basta ter o feriado, queremos políticas públicas, queremos avançar. E é disso que eu falo para você, que a sociedade ela tem dado passos, ainda está muito aquém. Racismo existe, ainda tem jovem preto periférico morrendo nas periferias, o policial que mais mata e o que mais morre é preto. Nós sabemos de tudo isso. E não é um discurso contra a corporação, é o que acontece. E nós temos que ter... Tem os policiais que morrem, os da ponta. É o que eu estou falando. O que mais mata e o que mais morre... Olha essa faca de dois gumes. O que mais mata e o que mais morre tem CEP. Verdade. São pobres, entendeu? Eu não faço discurso anti-polícia. Eu quero uma polícia desmilitarizada. Desmilitarizada não é sem arma, mas é uma polícia cidadã, que tem a sua parte ostensiva, mas que trata o cidadão como parte da sociedade, seja ele branco ou seja ele negro. É isso que eu defendo. Muito bem. Falando também de tudo isso se resolve com política, com políticas públicas, com agentes que chegam até lá. Bom, e esse final de semana e nos próximos dias aí, o Partido dos Trabalhadores tem algumas ações internas bastante importantes, né, Tiago? Exato, Roberto. Eu acredito que nós estamos chegando na etapa final para tomar as decisões necessárias do nosso futuro na cidade, o que nós vamos apresentar o ano que vem. Temos 3 pré-candidaturas colocadas, companheiros importantes, mas tem uma hora que nós precisamos decidir, até porque os nossos adversários, o campo oposto que a gente disputa já está definido. Nós sabemos que é o candidato da máquina, nós sabemos que é o candidato do Bolsonaro, aliás, e sabemos que é quem pode ser o candidato do Tarcísio. E, aliás, Roberto, até para comemorar, porque o atual prefeito tomou um pé na bunda do Bolsonaro e do governador, não entendi nada. Mas aí o problema deles, não é nosso. A gente precisa se resolver. E no PT tem 3 formas, né, que nós podemos resolver, Roberto. Nós temos um modelo de 2016, que é através de encontro municipal, através dos delegados. Nós temos o modelo de 2020, que é pelo acordo, né? Sentar, ver o melhor para o partido, ter uma análise fria, ter uma análise também apontando para o futuro. E tem também as prévias, que nós temos hoje em Guarulhos próximo de 24 mil filiados, e você convocar os filiados para ir votar no dia. Eu sou daqueles que defende 2 teses. Eu defendo a tese, o melhor para nós seríamos a gente chegar no denominador comum, no acordo. Eu falei da última vez aqui, Roberto, sobre a fila, deu até uma polêmicazinha, porque acharam que eu estava desmerecendo os atores que estão no jogo, mas não é nada disso. Eu tenho convicção do que eu falo. Eu acho que são momentos, né, e a conjuntura hoje tem apontado no sentido, e nós do PT temos que estar muito esperto com isso, estar ligeiro com isso. Então eu defendo o acordo, mas não sendo possível acordo, eu defendo que a gente resolva no encontro municipal, que é o que eu sinto pelas movimentações internas, que nós estamos chegando próximo. Está consolidado? Ainda não. Mas eu acredito que nós estamos muito próximos. Sábado agora, nós temos uma reunião chamada pelo GTE Nacional. O GTE é um grupo de trabalho eleitoral do PT Nacional, da direção nacional, junto com a direção estadual e a executiva municipal. Tem algumas dúvidas. Você me dá só um minutinho? Até 2. Porque é importante, nós temos um monte de gente importante sempre nos assistindo, né? Mas nesse caso é importante porque é o deputado Jorge Wilson que está na nossa audiência. Olha! Então, por quê? Não que os outros não sejam importantes, é que nós estamos falando sobre sucessão municipal.
E ele, em todas as pesquisas, está em segundo lugar, inegavelmente. Então, agradecer ao deputado Jorge Wilson que está nos acompanhando. Me perdoe por... mas até para você ver que nosso debate aqui tem pessoas importantes aqui, inclusive alguns dos atores acompanham o nosso programa. Mandar um abraço para o Jorge Wilson. Quando era do PROCON, eu era coordenador de juventude, a gente tinha muitos diálogos profícuos. Então nós temos essas possibilidades colocadas na mesa, vai ter essa reunião com a direção nacional e a direção estadual. Tem uma questão que o PT aprovou, a direção nacional do PT aprovou duas coisas nessa última resolução, que o quanto mais rápido os municípios decidirem seu nome, melhor para organizar o partido para o ano que vem, para a disputa eleitoral. E também, segundo, que cidades estratégicas como a cidade de Guarulhos, por que Guarulhos é a cidade estratégica para o PT, Roberto? Porque na capital nós vamos apoiar o companheiro Guilherme Boulos, do PSOL. Uhum. Então a segunda cidade do estado, e que passa a ser a primeira cidade do estado de São Paulo na estratégia nacional, é Guarulhos. Então, assim, é uma decisão compartilhada daqui, nossa, do município, a partir dos métodos que a gente achar melhor, mas com a direção estadual e com a direção nacional. Né? Tem as considerações também do presidente Lula. Então, nós queremos criar um ambiente, claro, tem uma tensãozinha ou outra, faz parte do jogo, mas eu acredito na responsabilidade de cada companheiro e companheira, dos 3 companheiros que estão colocados, e da nossa militância, das nossas lideranças, e é por isso que nós estamos participando. Mas eu tenho um lado, Roberto. Você tem eu lado? não escondo que eu tenho um lado. Eu tenho um lado Qual o seu lado? nesse debate. Eu estou com o deputado Alencar. Eu acredito que tem uma coisa interessante. Eu sou amigo dos 3 e não participo diretamente da coisa, então não vou nem dar minha opinião. Eu acho que os 3 são muito bem qualificados. O debate de qualificação nem está colocado, porque os 3 não são tem... muito bons. E também não é tirar um para pôr o outro, também não é esse debate. Mas por que eu acho que agora é a vez do deputado Alencar? Porque, primeiro que ele... Desde 2004, o Alencar não perde uma eleição. Isso é um fator importante para quem quer ganhar a eleição. Segundo, nos bons e nos maus momentos do PT, sempre esteve firme com a gente e segurou a peteca. Né? Hoje tá bom você falar que você é do PT. Hoje a carne tá baixando, o Lula tá com 55% de aprovação, né? Mas já teve período que a gente, até para sair na rua, era difícil. E o Alencar sempre manteve firme a sua posição. Então, eu acho que ele acumulou. E há 4 anos atrás, quando ele recua, ele abre mão para o companheiro Eloy, que é importante para nós, é um grande quadro do PT na nossa cidade, poder disputar, eu acho que ali ele sedimentou a sua pré-candidatura, e aí é onde eu entro no papo da fila, do momento, da vez, né? Então eu defendo a renovação, mas é uma renovação com experiência, né? Foi secretário, foi vereador, foi deputado estadual, foi deputado federal, é líder, aprovou lá no Congresso Nacional Desenrola Brasil. Então, assim, tem muita coisa para apresentar para Guarulhos. E não é qualquer coisa você falar, eu defendo a renovação com a experiência. Mas a gente também tem que ter responsabilidade. Se caso defina pelo companheiro Alencar, nós estamos deixando o Eloy no banco de reserva e o companheiro Brinquinho. O Eloy é um grande quadro nosso, pode cumprir muitas tarefas maiores, inclusive, não sei, no governo federal, no próprio PT, na Fundação Perseu Abramo, e o Brinquinho é o nosso futuro, pode ser o nosso futuro. O Guarulhos vai precisar, o PT vai precisar de candidaturas deputados, a gente consegue chegar na prefeitura e tantas outras coisas. Então, não é uma escolha, não é uma qualificação dos companheiros, todos os 3 têm qualificações importantes que merecem o nosso destaque. Não é tirar ninguém, é saber em que posição cada jogador vai. Um time e cada um tem que saber quem faz gol. Acabou nosso tempo, acredita? Já?
Quem quiser falar com o nosso amigo Thiago Soares, como é que faz? Ó, nas redes sociais, @Thiago Soares de Oliveira, TI, tá, gente? E posso só dar Claro. um informezinho, um convite pro pessoal? Até o Gileno tá aí também, pode participar. No dia 30 de setembro, nós vamos fazer a Festa das Crianças, a segunda Festa das Crianças na Praça da Transguarulhense, para toda a sociedade. Vamos lá festejar a criançada, quem puder participar, das 9 às 13 horas da tarde. Roberto, se você puder também dar uma passadinha lá, será um prazer receber você. Rafael Garcia tá aqui. Boa noite, meu amigo Roberto e meu amigo Thiago. O Thiago é um excelente companheiro de luta e Alencar é o nome da vez. Abraço, Rafael Garcia. Muito bem aqui. Obrigado, Thiago. Eu que agradeço.